Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. E eu tenho o prazer de receber nesta manhã de quarta-feira aqui na Rádio Tirol o prefeito do município vizinho aqui de Westfália, Otávio Landmayer. Um bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol, e um bom dia especial aos westfalianos que estão na escuta do programa. Inicialmente eu quero apenas relatar que fiquei sabendo que o prefeito hoje está completando mais um ano de vida, né, prefeito? Eu quero parabenizá-lo aqui ao vivo e desejar sempre muita saúde, muita paz, muita prosperidade ao senhor. Muito obrigado, e realmente o principal é ter saúde, que com saúde a gente vai em busca, né? Vai trabalhar, vai conseguir crescer e também dar atenção aos nossos munícipes, que é tão necessário, né? E falando em saúde, o que a gente tem acompanhado do município de Westfália é que é um município que cresce com muita saúde, né, prefeito? É verdade, graças ao nosso povo trabalhador que nós temos na Westfália, né? É um povo que tem se dedicado muito, seja no setor primário, no comércio, na indústria, nos serviços. E lá na Westfália, vocês sabem que o ponto forte é o setor primário, né? Que responde com mais de 60% da nossa arrecadação. Mas junto com o setor primário vem a indústria, porque a grande parte dos produtos produzidos por nossos produtores são industrializados na Westfália. Cito aqui o caso do frango de corte, né? Onde 40% do frango abatido pela cooperativa Languiru vem de produtores da Westfália. Isso nós podemos acompanhar nos relatórios anuais das assembleias da cooperativa Languiru, né? E além disto, nós temos também o frigorífico Angus, que abate bovinos. De certa forma, boa parte também vem da Westfália, mas a gente sabe também que vem muitos bovinos de fora que são abatidos lá no frigorífico de Angus. Então o nosso município se destaca na produção de alimentos. Cito aqui também as nossas fábricas de biscoitos e padarias, né? Onde nós temos também, assim sentido, os últimos meses, os últimos anos, um crescimento fantástico na produção de biscoitos, bolachas, doces, enfim, todos os produtos que são consumidos também, como pães, cucas e assim por diante. E também se destaca o metal mecânico, né? Onde nós temos várias metalúrgicas, temos duas maiores e outras menores que estão se instalando, né? Que também é um ramo muito importante do nosso município. Então a gente destaca aqui realmente essa força que Westfália tem, graças ao nosso povo trabalhador, né? Que se dedica, que trabalha desde o setor primário até o industrial e comércio e assim por diante. E o que nós temos notado também no nosso município é um crescimento muito considerável na questão de prestação de serviços, o próprio comércio, né? Então isso é interessante para o nosso município. Diferentemente do restante do país, muitas vezes que nós ouvimos falar que atravessa uma crise bastante intensa, o município de Westfália, de certa forma, e a sua população, tem sentido isto ou em menos proporção na sua avaliação? Lógico que tem sentido, né, isto, né? Mas eu sempre digo que a melhor receita para enfrentar uma crise é o trabalho, né? Então é em cima disto que o nosso povo de Westfália também se define, né? Trabalhando que se resolve os problemas. A gente sabe das dificuldades, e nesse último ano quero aqui principalmente a questão do produtor de leite, né? Então isto realmente o governo federal deve dar uma atenção maior ao nosso produtor de leite, né? Porque não é justo o nosso produtor trabalhar tanto e ter um desânimo tão grande como teve esse último ano na questão do preço do leite. Quando a gente sabe que os custos de produção estão aumentando, as margens estão cada vez menores, né? E muitos fizeram investimento na área. E daí me vem uma notícia que eu fiquei assim abismado.
o Conselheite aconselhar o produtor a reduzir 10% a produção de leite. Gente, isso aqui foi para mim assim uma notícia muito frustrante. Porque imagina o produtor que investiu em instalações, em animais, em alimentação, receber uma notícia dessa, quando sempre é incentivado pela assistência técnica que nós temos através da Cooperativa Langiru, Emater, e pelo próprio município, onde nós temos a maioria dos programas que nós temos na área do setor primário são voltados à produção leiteira, porque é uma atividade assim presente, ainda presente, eu digo, porque a gente também já está sentindo a redução de produtores de leite no nosso município. Então, é uma atividade ainda presente na maioria das propriedades. Mas com essa política do governo federal de importações, que muitas vezes não são importações de um país para o outro, e sim uma triangulação, né? Então, nós estamos cada dia perdendo produtores de leite, né? E isto é preocupante, uma vez que o setor primário nós podemos acompanhar isso. Esses dias eu li no jornal que, de novo, o agronegócio, o setor primário que segurou as pontas, né? E teve, assim, uma redução média de preços de 12%. Então, isso é injustificável, né? Então, é uma preocupação que a gente tem. E, neste sentido, a gente vê que também os munícipes de Westfália estão, assim, sendo atingidos pela crise, além de outros setores, né? Sem dúvida. Fazendo um apanhado desse primeiro ano de governo, prefeito, dentro daquilo que estava proposto, o que o senhor conseguiu realizar, todas as propostas que tinha, todas as ações que tinha planejado para esse primeiro ano? Com certeza a gente queria fazer mais, né? Com certeza, né? Mas a gente... Sempre as necessidades vão ser maiores do que o disponível. Isso nós estamos acostumados nas nossas propriedades também, né? Mas, assim, no geral, eu acredito que foi um ano bom para a Westfália. Por que foi um ano bom? Porque lá teve uma continuidade, né? A gente já participava do governo anterior, juntamente com a minha vice, Vanete, também, que era vereadora. E também a Câmara sempre é parceira nossa lá na Westfália, uma vez que todos os projetos foram aprovados. Sempre tem alguns pedidos que a gente não consegue atender no prazo que a gente gostaria, mas isso também faz parte e os vereadores nos têm ajudado muito. Quero aqui citar algumas obras que não são obras vultuosas, mas são obras que a gente se propôs a fazer no primeiro ano. E são obras de um significado muito grande para os nossos munícipes. Em primeiro lugar, isso eu até falei na nossa posse, né? No dia 1º de janeiro do ano passado, onde a gente queria, nesse primeiro ano, solucionar o problema dos moradores do Travessão, uma vez que eles ficavam ilhados em épocas de enchente. E graças ao trabalho da nossa equipe, seja a engenharia, a questão do Departamento de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura, nós conseguimos fazer isso dia 30 de junho, estava solucionado o problema. E também aqui ressaltar a colaboração que nós tivemos dos moradores, lá da linha Franco, onde um morador cedeu área para fazer essa estrada, sem onerar o município. Então, isso é muito importante, né? Frisar, né? E com isso nós conseguimos fazer isto. A partir do dia 30 de junho, esse pessoal, pelo menos, não ficará mais ilhado. Ou, muito difícil, não dá para garantir, né? A gente sabe que hoje as enxurradas, às vezes, mas é muito difícil ficar ilhado, né? Então, essa foi uma obra importante. Não só para os moradores do Travessão, mas nós estamos fazendo ela, porque esse é o traçado da Transitros, né? Já prevendo ali o asfaltamento, que deverá vir este ano, sim, esse asfaltamento. Ainda ontem de noite, nós estivemos em Montenegro, na Câmara de Vereadores, onde nós tivemos um convite dos prefeitos da Transitros, né? E nós tivemos a reunião com o ministro Osmar Terra. Osmar Terra é ministro do Desenvolvimento Social. Ele não é propriamente, diretamente ligado à pasta, no caso, o turismo, onde o projeto Transitros está.
mas ele é o nosso interlocutor lá em Brasília, juntamente com o ministro do Turismo. E para nossa satisfação, para a Westfália faltam 700 metros de asfalto, mais a ponte, né? Então, para nossa satisfação, 350 mil, ou seja, a metade do valor, foi empenhado agora, fim do ano passado. Então, nós já temos projeto e tudo pronto. E para nossa satisfação, ontem a notícia boa que o ministro deu para nós, embora que a gente só fala nisso quando está realmente empenhado, mas em fevereiro ou março, vai trazer o ministro Max Beltrão, é um ministro lá do Alagoas, que é o ministro do Turismo, para Montenegro, para anunciar o empenho do restante, o que falta para a Transitros. Tem outros municípios como Maratá, Bruxir, próprio Montenegro, São José do Sul e Westfália, esses municípios que têm, e Harmonia ainda, que têm assim trechos a fazer ainda, e o ministro quer então aqui fazer a divulgação que vai ser sim empenhado esse restante do valor. Então, para nós foi uma notícia muito boa, e por isso essa obra é interessante para todos, né? Não só para aqueles moradores, principalmente também para a cooperativa Langiru, uma vez que um frigorífico se localiza em Westfália e outro Poço das Antas, e é muito usada aquela estrada. Também dizer uma outra obra importante que nós se propomos a fazer no primeiro ano, a questão da recuperação das nossas pavimentações, seja na área urbana ou na área rural. E conseguimos fazer isto. Recuperamos todos os asfaltos do nosso município, onde apareceram aqueles populares borrachudos, né? Uma vez que o trânsito também nas nossas estradas está cada vez mais intenso e mais pesado. Então, deu alguns problemas e a gente conseguiu fazer isso graças à nossa equipe de obras, que em vez de nós contratarmos todo o serviço por uma empresa, nós é que tiramos aquele material contaminado e recolocamos com um saibro de qualidade. Isto o nosso pessoal fez lá, liderado pelo secretário de obras, o Paulo Bagatini, né, e conseguiram reduzir, com isso nós conseguimos reduzir significativamente o custo dessa recuperação dos nossos asfaltos. Só para te dar um dado, o primeiro orçamento que surgiu foi de 441 mil. E nós, no fim, com o nosso serviço que nós fizemos, nós conseguimos fazer um orçamento que foi para a licitação de 134 mil. Nossa. E nesses 134 mil, na licitação, baixou mais 3 mil. Então, isto é importante. Se a gente tem uma boa equipe, como a Secretaria de Obras, né, onde também quero aqui ressaltar, onde o prefeito anterior, Sérgio Marasca, nos deixou uma boa equipe de obras, com máquinas, né, novas à disposição para fazer esse serviço. Então a gente tem que aproveitar isso. E também, se nós conseguimos fazer essas obras importantes, que ainda quero me referir às calçadas na Avenida Henrique Ibel, onde nós não tínhamos as calçadas assim em todo o trajeto da avenida. Então nós fizemos a reunião com os moradores, né, onde não tinha calçada, e em parceria com os moradores, nós fizemos essa calçada na Avenida Henrique Ibel. Esse foi o primeiro ano. Agora, nós já temos projetado para esse ano fazer outras calçadas em outras ruas, onde ainda alguns moradores já fizeram, outros não. Então, onde não foi feito, nós vamos fazer em parceria com esses moradores. Sempre reunindo-os antes e falando dos custos e tudo, onde a nossa contribuição de melhoria é 50%. Mas é interessante para o nosso município, para o pedestre, nós termos as calçadas de passeio nas nossas ruas. Então, essas são obras importantes, e além disso, quero dizer também que se nós conseguimos fazer estas obras, além de outras, construção de 2 pontes, uma já tinha sido começada no governo anterior, que é dar acesso a Schmidt Fundos, e a outra que nós fizemos em direção a Schmidt Alta, né? Se nós conseguimos fazer essas obras, graças também ao bom caixa que o prefeito anterior deixou para nós, né? Já começaram com um caixa saudável para isso, né? É isso aí. E agora, para esse segundo ano de mandato, ainda tem mais 3 anos pela frente, tempo pelo menos hábil tem para concretização de obras, né? Mas o que está planejado, o que o município já pode esperar?
Em primeiro lugar, quero dizer que ontem já tivemos à tarde visitando a primeira obra que já está em andamento desse ano. Então a gente fez, graças também ao apoio da Câmara, como eu já falei antes, que aprovou o nosso projeto da LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, em fim de novembro. E em dezembro nós já fizemos a primeira licitação para esse ano. Uma vez que a gente também quer aproveitar esse período de férias. Me refiro à obra da reforma do nosso prédio do SEMAT. A SEMAT é o nosso turno inverso, né? Centro Municipal de Atendimento ao Turno Inverso às Aulas. É a escola antiga, a Escola Fundamental Vila Schmidt antiga. E esse prédio precisa de reformas, né? Uma vez que ele já tem... ele foi aumentado em 80. Ainda ontem nós vimos as placas lá. Já tem 30 anos da última ampliação. E antes disso, também o prédio já existia. E você sabe que hoje, nos referindo à energia elétrica, né? Hoje nós temos ar em todas as salas, temos os computadores, a informática, e a rede elétrica continua a mesma. Então isso era preocupante, né? O forro é um forro não indicado, porque é um forro que é inflamável. Hoje nós vamos colocar um forro que não é inflamável. Temos alguns problemas nas paredes com reboco. Temos a questão da acessibilidade, né? Então, enfim, a empresa começou a trabalhar ontem, né? Temos que trocar o telhado, só no caso o zinco, né? A estrutura do telhado está muito boa, uma vez que aí vem lá dos anos 70, né? 80, como eu já falei há pouco, onde foi utilizada então madeira de lei, louro, canjerã, né? Canela preta. Então a estrutura do telhado está boa, ainda bem que está boa, e daí nós não precisamos arrancar, né? Isso também diminuiu o custo da obra, né? Enfim, essa obra já está em andamento, né? A empresa ganhadora começou ontem, isso já era pré-acordado com a empresa, né? Para que nós possamos concluí-la o quanto antes, talvez ainda em fevereiro, para depois então receber o turno inverso. Então isso era uma necessidade, é um valor considerável, são quase 300 mil, que o município com recursos próprios vai investir. Além disso, a gente tem projetado então também a continuidade das obras no nosso centro de eventos, né? Sempre não priorizando isto, mas aos poucos aumentando. Como nós fomos esse ano também, onde nós concluímos então as raias de atletismo. Inclusive tivemos que fazer uma pequena readequação, porque nós queríamos ter o tamanho oficial da raia, né? E tinha dado uma pequena diferença, né? Então isso nós corrigimos. Hoje ela está pronta, inclusive já foi pré-inaugurada. Eu digo pré-inaugurada porque nós temos o campo de futebol que ainda nós temos que também demarcar e tal, né? Então a inauguração mesmo vai ser quando a gente tem as obras lá mais adiantadas. Assim também temos que dar continuidade. Eu sei que é difícil, o prefeito anterior conseguiu recursos federais para construir a nossa quadra poliesportiva coberta, né? Onde nós temos ela hoje pronta, a primeira etapa, em condições de uso até, né? Só que a gente quer também fazer a segunda etapa e colocar o telhado. Vai ser difícil nós conseguir fazer isso esse ano, né? Mas a gente tem tudo, tem lá a proposta encaminhada em Brasília e tal, né? A gente está batalhando em cima disso. Mas uma outra coisa que nós estamos também muito assim reivindicando do governo federal, inclusive a gente trabalhou muito nisso nesse ano, porque é muito burocrática a questão para a proposta da construção da nossa creche municipal, né? Então isso também é uma necessidade no nosso município. Nós temos lá a creche comunitária, mas que muitas vezes também está com as vagas esgotadas. Então a administração anterior adquiriu a área, né? Temos ela escriturada agora. E ainda agora, em fim de dezembro, o nosso pessoal trabalhou muito, a equipe de engenharia, a equipe da educação, né, para deixar tudo pronto, a proposta, tudo cadastrado, tudo certinho. Então, inclusive, muita relação com Brasília, com o FNDE,
onde então nossa proposta está aprovada, só a gente sempre ressalta que a gente só pode contar com isso depois que tem o empenho, né? Sabes bem como funciona isto, né? Então isto é um sonho a gente conseguir fazer na nossa administração essa creche municipal. Além disso, nós temos previsto algumas pavimentações já confirmadas, né? Com recursos federais e também recursos próprios, né? As confirmadas com recursos federais, nós temos 2 ruas na cidade, né? Que é a Rua Emancipação, né? Onde nós vamos então asfaltar 2,5 quadras, né? E também conseguimos fazer, o valor é de 300 mil, de uma emenda do deputado Pepe Vargas, né? E nós conseguimos fazer uma quilometragem maior, né? Porque a própria prefeitura também fez a questão da drenagem, a colocação dos tubos. Isso nós fizemos com recurso próprio, está pronto, né? Então, isto vai diminuir o custo da obra. Por isso é importante uma Secretaria de Obras atuante, né? Onde a gente já faz alguns serviços que não precisam ser licitados, né? Com a empresa que vai fazer. Então, isso vai diminuindo o custo e com isso nós conseguimos fazer um trajeto maior. Também queremos fazer um trecho na rua Edmino Brandstrup, que é a rua perto ali da prefeitura, nos fundos da prefeitura, uma emenda que é do deputado Alceu Moreira, né? Além disso, temos os 350 mil confirmados, já empenhados ano passado, da Transitros, né? Onde nós vamos fazer o trecho ali, onde nós, ano passado, fizemos aquela mudança na estrada da linha Franca, né? E o aterro. Temos mais 250 mil confirmados do Ministério da Agricultura, no valor de 250 mil, para fazer a etapa 3 da Schmidt Alta. A etapa 1 e a etapa 2 estão... A etapa 2 foi começada ainda na administração anterior. Nós concluímos em janeiro do ano passado, né? E a etapa 1 está sendo concluída agora, né? Inclusive só falta a sinalização e a colocação na sarjeta de concreto, né? E no mais o asfaltamento já foi feito. Essas etapas foram feitas com recursos próprios. E achamos justo, no caso, a gente não vai... Certo dia me pediram lá no Ministério do Turismo em Brasília: vocês estão aqui pedindo verbas para asfalto. E a contrapartida dos municípios? E a gente se tinha preparado com as fotos e com o relatório da obra que nós fizemos ali na Linha Franca. Quando a gente mostrou isso para o turismo, o ministro disse: meus parabéns. Vocês merecem verbo, vocês já fizeram uma boa parte. Então, isso é importante também o município mostrar o que ele está fazendo, né? E assim também a Schmidt Alta. Então, a etapa 3 nós estamos conseguindo no Ministério da Agricultura. Nós mostramos que 2 etapas nós fizemos, que a estrada é muito importante para aquela região, tem muita produção agrícola, e com isso conseguimos os 250 mil, onde inclusive o deputado Márcio Biolchi nos deu uma força. Além disso, nós conseguimos 100 mil também de recursos federais, para a compra de alguns equipamentos que inclusive já vieram, já estão lá, que nós vamos ceder em concessão de uso para a nossa associação rural, que presta serviço para os nossos agricultores, equipamento para fazer o pré-secado, que é uma maneira de aproveitar antes a foragem, principalmente em dias de inverno, onde para conseguir fazer feno é muito difícil devido ao clima. Então a gente faz o pré-secado, uma foragem que não está totalmente seca, né? E ainda um reboque com um tanque para lavagem de aviários. Então, isto nós já temos lá. Então, são questões que nós queremos, sim, fazer no ano que vem. No ano que vem, queremos também, como eu já disse, no Parque de Eventos, fazer a nossa pista de rodeio, né? Nós temos o nosso CTG, né? E que também está em construção o prédio, né? E então, para o ano que vem, nós temos previsto, então, fazer a nossa pista de rodeio. Boa parte do material já foi adquirido pela administração anterior, e nós, então, vamos licitar a mão de obra e o material que falta, então, para nós conseguir fazer isto. Eu quero falar também um pouco da educação,
um projeto importante que nós começamos esse ano e nós queremos dar continuidade ano que vem. E isto foi nos pedido durante a campanha, quando a gente fez as visitas de casa em casa, eu juntamente com a vice Ivanete, onde moradores da linha Paissandu disseram adultos: escuta, vocês não conseguem fazer aqui para nós adultos aulas de informática no turno da noite para aproveitar os computadores que estão na escola, que de noite estão parados? E nós conseguimos fazer isso esse ano, 2 turmas de 10 alunos, lá da Paissandu, pessoas adultas, né, para ter o básico assim na área de informática. Isso é importante, né? E conseguimos concluir isso no início de dezembro, a formatura dessas 2 turmas. Que bom, podemos aproveitar aquilo que está lá, os computadores. E o ano que vem, agora, esse ano, nós queremos estender isso para a linha Berlim. Então, o pessoal gostou muito, né? Inclusive a minha esposa participou como aluna, né? E gostou muito disto. E nós vamos sim, esse ano já, a Secretaria de Educação vai fazer as inscrições e vamos fazer na linha Berlim. Então, isso é importante, a gente aproveita a escola, aproveita os computadores que estão lá, e são 1 hora cada grupo, e semanais, né? Então isso a gente vê assim com bons olhos, e foi uma sugestão que a gente recebeu, né, de moradores quando as visita, como foi importante. São coisas simples, mas que são muito importantes. Significativas, né? Perfeito. Verdade. Na área da saúde, um trabalho importante que nós fizemos ano passado, e eu sei que outros municípios também fizeram, foi a questão do recadastramento do SUS, né? Recadastramento de nossos moradores. E para nós, posso afirmar aqui, não houve muita diferença. Então, isto demonstra, porque assim a gente tem esse programa ESF, Estratégia de Saúde da Família, em toda a área do município, né? Onde nós temos as agentes de saúde que visitam, né, que fazem levantamento. E nós hoje, se alguém me pede quantos habitantes tem Westfália, eu digo 3.150, né? Porque nós temos 3.145 moradores cadastrados na área da saúde. E deu uma diferença de 98 que nós tínhamos antes. Mas isso é plenamente justificável, porque temos os falecimentos, temos as pessoas que saem, né? Então deu a diferença de 98. Então estava muito próximo àquilo que nós tínhamos antes, né? Então, isto foi um trabalho importante, feito pela nossa equipe da saúde, né? Onde, então, a gente tem números reais na mão. E no mais, a gente sabe que no nosso município, lógico, o município não pode abraçar tudo na área da saúde, que daí fatalmente quebra, né? Mas, assim, a gente sabe que a gente ainda tem filas e tal, em alguns setores, principalmente na oftalmologia, né, onde nós tivemos uma parada lá no Centro Oftalmológico Encantado, e isso acarretou em todos os municípios, né. Mas, no mais, o nosso atendimento da saúde é muito bom, porque a gente nota isso. Isso, assim, é um termômetro muito importante quando pessoas vão morar em outros municípios, né. Isso todos os anos acontece e tal. Mas antes deles sair, eles vêm visitar o prefeito. E querem que o município continue atendendo eles na área da saúde. E você sabe que isto é impossível, a lei nem permite, né? E se o município tem que assumir todos que entram, que é alguma coisa obrigatória para o município, né? Porque ele tem que assumir aqueles moradores que entram, o município é responsável pela área da saúde. E ainda quer assumir os que saem, aí não tem como, né? Então a gente nota isso muito bem, porque a gente lamenta, mas sabe, são pessoas que muitas vezes colaboraram, né, com o município, né? Enquanto que outros entram e não têm as raízes lá, né? Mas infelizmente a lei é esta e a gente não consegue, então, assumir essas pessoas que, no caso, vão morar fora do município de Westfália. Então, por isso a gente vê que o nosso atendimento é bom, senão as pessoas não iam nos procurar, né? Verdade, sem dúvida. Prefeito, mas são muitas boas notícias, né? E eu acredito que com a seriedade que a gente percebe que vem sendo conduzido
a gestão de Westfália, com essa integração das secretarias, né? Cada uma realizando da melhor forma possível o seu trabalho, trabalhando em conjunto, e a população contribuindo, uma Câmara de Vereadores participativa, eu acredito no pleno sucesso sempre do município de Westfália. É verdade, eu quero nesse sentido que tu me deixaste aqui, assim, a integração entre as secretarias. Quero aqui citar uma obra de tantas, sabe, a gente, né, a questão da cobertura da cancha de esportes da linha franca, que nós concluímos. Também já foi começada na administração anterior, mas nós concluímos. Ali houve a integração fantástica da Secretaria de Obras e da Secretaria de Educação, né? Então, nós hoje temos as nossas canchas junto aos colégios, todas cobertas, né? Possibilitando, assim, uma qualidade para os nossos estudantes, né? Onde, então, isso também graças ao trabalho do prefeito anterior, onde nós já tivemos, então, a cobertura da cancha da Paysandu e da Berlim, e também ressaltar aqui que esse trabalho começou ainda na época do prefeito Alcido Lindemann e de Rudimar Rina, quando eles fizeram a cobertura da cancha da escola da sede, né? Que hoje é o nosso turno inverso, está sendo aproveitado, né? Então, lá que começou, e nós agora concluímos no nosso mandato, e isto é importante também na área da educação. Quero aqui ressaltar também a compreensão do nosso munícipe. Às vezes a gente tem que tomar certas medidas não muito simpáticas. Quero aqui citar um trabalho também importante que nós fizemos nesse ano, também começado na administração anterior, que é o nosso plano diretor, né? Conseguimos concluir até agora, início de dezembro, e inclusive foi aprovado pela Câmara de Vereadores, o nosso plano diretor. Foi fundamental esse trabalho, e a gente já se referia a isso nas primeiras legislaturas como vereador, a importância de ter o plano diretor. Mesmo o município pequeno começando, mas é importante, porque nós precisamos de normas, critérios para o nosso crescimento. Queremos um crescimento ordenado, né, da nossa cidade e do nosso município. Fizemos audiências públicas em todas as localidades, fizemos várias na sede, houve a participação da comunidade, criamos 2 comissões, uma comissão interna, outra externa, com lideranças comunitárias. Houve discussões, houve divergências, mas tudo em alto nível. Então, isto foi muito importante, por isso a gente quer aqui agradecer e reconhecer a compreensão da nossa comunidade westfaliana, né? E também ressaltar aqui o trabalho da nossa equipe de servidores, seja de todas as secretarias, né? Eu mencionei antes a obras, engenharia ambiental ali, então, mas todas, na área da saúde, na área da educação, os nossos professores, todos empenhados e fazendo um trabalho sério, né? Isto é importante, e eu sempre tenho dito para o nosso servidor, ainda tivemos a confraternização na sexta-feira, o importante é atender bem o munícipe, só que não podemos dizer sim para tudo, né? Mas temos que atender ele bem, explicar, argumentar, né? E sempre dar um caminho bom para resolver o problema dele. Então, isto é importante, ter uma equipe de servidores como nós temos na Westfália, né? Prefeito, parabéns pela gestão, que continue assim, parabéns também pelo seu aniversário. Muito obrigado pela presença aqui e sinta sempre convidado. Muito obrigado, e eu agradeço aqui a oportunidade de esclarecer algumas questões do nosso município de Westfália, e um bom dia a todos. Muito obrigado, bom dia.